ao pastor Davi Martins. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, agradecemos, Deus, por mais uma semana de paz que nos concedeste, mas agradecemos por mais uma semana que está iniciando. E agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui para nos dar a Tua palavra. Vamos na Tua mão, Senhor, a Deus, os filhos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, por estar aqui, Senhor, nos dá uma manhã na Tua presença, no estudo também, e que nós possamos, Pai amado, abrir a nossa mente para a Tua palavra e aplicar em nossas vidas. Seja a Tua vida que está à frente, o céu que vai trazer a reflexão e nos dá um dia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos acrescentar e vamos para 140, que tem o título do mundo, e o 140. O domingo é dia de amor, tão cheio de prazer, ao ver com meu Senhor, a graça e teu poder, honra-te sim, glorioso Rei, cumprir a tua santa lei, encher-me bem, Senhor, de gozo e muita fé, ó grande benfeitor, concede-me a merecer, de pecador, e desta tua igreja estimular, Espírito de luz, ó dá-me o dom do amor, que vejo em meu Jesus, o meigo e bom pastor. Ensina-me os meus defeitos e todo o meu viver. Amém. Vamos fazer esse encontro em Salmos 24, vamos ler do 1 até o 10. Salmos 24, vamos estar no pé para que possamos fazer a leitura. Salmos 24, vamos ler do 1 até o 10. E assim se expressa a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela há se contém. O mundo e os que nela habitam, fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes. A estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, que há de permanecer no seu santo lugar, porque é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá ao Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face dos Deus de Jacó. Levantai a portas as vossas cabeças. Levantai os portais eternos e entre o Rei da Glória, que é o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai a portas as vossas cabeças. Levantai a portas eternas, para que entre o Rei da Glória, que é esse Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Que o Senhor possa nos aplicar essa palavra santa no nosso coração. Vamos fazer uma oração, presta oração
Amém. Os irmãos podem sentar. E eu não é 139. Que diz o dia do Senhor. 139. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que reunido bênçãos tem, é o sétimo dia menor, de descanso e de louvor, vinhos de liberão, ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tirador, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz, desejamos te louvar, tua graça que senti, neste culto reforçar, esperanças o ouvir, paz e glória lá nos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém. Neste momento, eu vou passar a palavra para o nosso pastor Manuel, para que traga esse estudo e para que nós aprendamos cada dia mais o ensinamento que Deus nos manda dar. Amém. Bem, irmãos, vamos voltar ao nosso estudo. Nós estamos na página 27, logo no início. O nosso estudo é sobre negação da declaração por causa do amor à exaltação. Eu fico a pensar que as pessoas que têm a visão da humildade muito facilmente ele detecta a exaltação. E é um mal tão sutil a exaltação que ele vem sem avisar, ele não cria momento especial na vida e ele engana as pessoas. Às vezes as pessoas estão fazendo uma coisa de exaltação e pensam que estão ajudando, estão fazendo o que é correto. Por isso, o alerta dessa visão que nós estamos estudando, desse assunto todo, que é negação da declaração do amor a Deus, nós incentivamos aqui as coisas mínimas que ele pode nos tomar como exaltados. Na lição passada, nós falamos até que na pregação do Evangelho nós podemos demonstrar exaltação. Tem crente que vai, evangelista, vai pregar o Evangelho, mas já denota imediatamente uma separação entre ele e o pecador. Que ele é melhor que o pecador, que o pecador tem que ouvir o que ele vai dizer. Se não ouvir e não concordar, aí
Às vezes o pregador diz assim: ou você aceita ou está no inferno, ou vai para o inferno. Eu fiquei analisando de que quando nós queremos realmente convencer ou fazer alguém amigo de Cristo, tem que fazer antes seu amigo. Nosso amigo são amigos de Cristo. E se eu não fizer amizade com as pessoas, como representante de Deus, como é que eu posso transmitir uma amizade, um respeito, uma consideração? Então, a exaltação engana você a ponto de você pensar que pregou o Evangelho, que lançou a semente, mas você lançou a insatisfação entre as pessoas e o cristianismo. Tem muitas pessoas que dizem: eu não gosto de crente. Ninguém não gosta de ninguém e ninguém gosta de alguém sem motivo. Tem um motivo para se gostar. E quando diz que não gosta de crente, porque o crente, quem é que não gosta da luz? Até os animais gostam da luz. Então o crente é luz. E como é que o ser humano não gosta da luz? É porque às vezes a luz ofuscou demasiadamente. Aí a purificação, que ninguém é puro, mas foi usada uma purificação exagerada para conversar com quem não era puro, e isso chocou. O crente tem que saber ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, como diz Paulo. Nós, para comunicarmos com alguém, nós temos que chegar ao nível dele. Não é fazer o que eles fazem, não, mas nos unirmos, nos envolvermos, nos relacionarmos com pessoas, se quisermos que elas atinjam o nível espiritual que nós temos. Mas tem crente que já recebeu o diploma e o lote lá no céu e já se considera um ser especial, aí não tem como se descer ao nível. Esse exemplo foi dado por Cristo. Não tinha como alguém entender as necessidades humanas, a luta da carne. Não tinha. E Deus, sabendo de tudo, mas não podia proteger por isso, ele não vivia esse momento. Tem momento humano que Deus não vive, porque não é impossível. Momento de mentira, momento de ódio, momento de ira, como até está escrito, mas são momentos humanos, são reações humanas, não vivem. Então, Jesus Cristo se humilhou. Eu fico pensando, se fosse eu, ele tivesse aberto a cabeça lá no céu e disse: olha, preciso de a pessoa espiritual, santa, que precisa se sacrificar, descer ao mundo dos homens, se relacionar com os homens, ser igual aos homens e às vezes pior do que os homens. Quem é que quer assumir isso? Eu acho que se eu estivesse na pessoa de Cristo, eu dizia assim: vamos arranjar outro. Eu abri mão dessa glória que eu vivo com o Pai para ir lá para a terra, para passar por desrespeito, sofrimento e angústia. Não. Eu acho que qualquer um de nós, humano, recusaria. Mas Jesus não se purificou. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E nós encontramos nos ensinos de Cristo, na postura social de Cristo, nos ensinos, e ele diz abertamente, e na oração da sacerdotal, muito interessante, ele diz: Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que eu tinha antes que o mundo fosse criado, ou antes de ser enviado à terra. Se nós observarmos sobre a exaltação,
Cristo poderia chegar e dizer: eu sou filho de Deus, vai ser como eu quero, eu não admito discórdia, não admito contradições ao que eu digo, vai ser isso. Mas não, ele chegou humildemente, já no seu nascimento mostrou essa humildade, não tinha lugar para ele, não tem problema, é um rei, o dono do mundo, o dono do universo, nasceu numa manjedoura. Isso, se fosse um humano, criaria uma revolta e iria cobrar caro esse momento de rejeição. Mas Cristo não. Cristo não. E é isso que ele nos ensina. Às vezes nossos direitos são roubados e nós não temos nada de perder o temperamento de conversar, de abrir mão, de perdermos. Se isso ocorresse, muitas famílias não tinham sido destruídas por causa de herança. Humildade. Mas o dono de tudo nasceu sem nada e não disse nada, não reclamou nada, não acusou nada. Aí é que é o espírito de humilhação. Não é essa humilhação que as pessoas admitem, humilhou a outra pessoa e humilhou diante do povo, humilhou. É essa humilhação. É a humildade, é o reconhecimento de que só existe humildade nisso. O reconhecimento de que é meu, eu tenho, eu posso, mas eu abro mão. Isso aqui é humildade. Jesus Cristo podia nascer num palácio, mas abriu mão disso. Jesus Cristo podia mostrar-se imediatamente como Deus quando nasceu e quando começou a trabalhar na carpintaria, mas mostrou-se como um jovem comum, fazendo móvel com seu pai até o momento de entrar no ministério. Dentro desse período da infância e juventude de Jesus, claro que ele teve a oportunidade de fazer muitas coisas, mas ele se restringiu a ajudar a família. Ele trabalha por humildade, porque ele podia olhar assim e dizer assim a Maria: a minha mãe. Olha para José, esse meu padrasto, eu não tenho nada a ver com ele. Eu sou para ele uma bênção. Eu sou para ele um presente incalculável. Mas ele não via assim. Filho, por que tu nos deixaste quando Jesus se perdeu aos 12 anos? Foi a ia para o tempo. Filho, por que fizeste isso conosco? Nós estamos te procurando o tempo todo. Por que fazia isso? Maria repreendendo Jesus. E Jesus respondeu que às vezes nós temos que responder com palavras definitivas que não elevem a exaltação nem a autoridade. Disciplina. Isso deve ser mantido. Quem usa disciplina no lar não está sendo exaltado, não. É um reconhecimento de necessidade. Então Jesus olha para Maria, que no momento de, às vezes, na transformação da água em vinho, Maria quis administrar a ação de Jesus Cristo. Quando chamou Jesus, disse: mestre, faltou o vinho. E nossos amigos que nos convidaram vão passar por vergonha. E agora? Resolva aí a questão. Aí, mesmo Jesus disse lá, quando saiu do templo, disse assim para a Maria e o pai: por que me procuraram? Ou seja, onde é que Jesus estava? Não estava
estava em outro lugar, no seu lugar próprio para ele, no meio dos doutores, no meio dos sábios, falando sobre o reino de Deus. E Maria recebe isso de Cristo. Por que me procuravas? Não sabeis vós que me concerne a mim cuidar dos negócios de meu Pai? Quer dizer, são expressões que para alguns aqui foi uma malcriação de Jesus para com Maria. Para alguém foi, mas não, Jesus disse as palavras definitivas que deveriam abrir a mente e o coração de Maria e de José. Também lá na multiplicação, na transformação do água em vinho, Jesus olhou Maria e disse: olha, você vai ter que resolver a questão, é nossos amigos, vai passar uma situação de complicações, vai passar por vergonha. Jesus também, alguém acha que foi outra ação de respeito de filho para a mãe, quando Jesus diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ou outra expressão, que eu não vim fazer milagre, eu não vim transformar água em vinho, eu não vim suprir as necessidades de pessoas que não se preparam para resolver seus problemas. Jesus não veio para isso. Por que não planejou antes o nome de convidado e envia o vinho que eu ia dar? Que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, que obrigação você tomou para mim? Às vezes nós erramos como tomamos obrigações dos outros. Não, meu marido faz, pode deixar. Minha mulher resolve, pode deixar. Aí quando chega o homem, eu disse a você que eu queria fazer isso. A mulher disse: quem foi que deu a autoridade a você dizer que eu faço? Isso aí é intercolar nas ações individuais das outras pessoas. Jesus disse para Maria: não, eu não vim para fazer a vontade das pessoas, eu vim para fazer a vontade de Deus. Mas eu acho que aquele milagre que Jesus foi somente para Maria não voltar para casa reclamando: mas não podia fazer isso, Jesus, você podia fazer isso. É porque nós temos a noção de lermos a Bíblia e pensar que todas as coisas, tirar todos os atributos humanos. Na Bíblia tem os atributos humanos. A inspiração é divina, o milagre é do poder de Deus, mas existe os atores, suas manifestações, suas reações que são humanas. Se Jesus não fizesse aquele milagre, Maria podia ir para casa com ele e dizer: não, você podia fazer isso, você fez isso, você fez isso, você podia fazer. E eu acredito que até outros milagres Maria queria que Jesus fizesse a vontade dela. E Jesus diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, mulher, eu não vim por você, eu não sigo o que você diz, a minha missão é seguir o ensinamento do meu Pai que está no céu. Por isso essa expressão, meu Pai que está no céu, não podia ser o Pai que estava com Maria, que era José. Então, Jesus disse: já satisfazer você, já satisfazer a mãe, pode botar a encher as talhas de água. Vai dar água ao povo, Jesus? Vai dar água ao povo? O que o senhor podia perguntar? Água? Não, pode pegar, depois está cheia, está? Manda o mestre sabe pegar e levar. Vai levar água? Era isso a noção. Mas quando o milagre estava nisso, quando o mestre sabe, mesmo incrédulo, porque disse: eu vou levar água para o povo, mas quando ele colocava o jarro nas talhas, ele levantava e via que não era água, era vinho, e começou a distribuir.
a ponto de alguém se admirar. Olha, nas festas dá o vinho bom, logo, quando as pessoas se embriagam, aí dá o que não presta. Mas aqui foi o contrário, deram o vinho ruim, agora estão dando o melhor. Por quê? Jesus Cristo só faz o melhor para as pessoas. Mesmo sendo uma coisa que as pessoas precisam determinadamente, como alimento, como saúde, mas Jesus dá só o que é bom para as pessoas. Então, a humildade de Jesus fez com que ele ouvisse a mulher, a mãe. A humildade de Jesus fez com que Maria e José soubesse que ele não estava desobedecendo a ninguém quando foi repreendido por se afastar da caravana. Vocês deviam saber que me compete cuidar dos negócios do meu pai. E os negócios do meu pai estão aqui, onde eles estavam. Quando nós chegamos a entender que Jesus Cristo, Rei, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, Salvador, e olharmos para o perfil de sua existência e suas ações, nós não podemos nem imaginar que ele não foi humilde. A humildade é uma bênção. Na lição passada, nós dizemos o seguinte, que a exaltação é a única barreira, ou a única força que faz com que as pessoas não vejam as virtudes dos outros, só vejam as suas virtudes. E para desmoronar ou destruir a torre de humildade que as pessoas têm, porque nós pensamos que as nossas ações espirituais e as ações que nós chamamos como primícias, nós imaginamos que curtimos aqui na Terra. Isso nem sempre é real. Porque quando eu vejo aquelas expressões de Jesus Cristo em Mateus 25, que diz assim, as virtudes do céu serão abaladas. Eu não vejo o abalo no cosmos. A virtude do céu abalada é aquela que diz assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por multiplicar a exaltação pessoal, o amor pelo Rei, pela obra de salvação, pela santificação, vai terminando. Então, em virtude do céu, nós trazemos, Deus do céu, a mesma alusão ao filho pródigo, quando saiu de casa, saiu com a virtude do poder, que era a fazenda, a parte da fazenda que lhe cabia. Mas a família passa os caracteres espirituais para não, eu não admito isso. A família passa os caracteres pessoais, passa os caracteres de comportamento, mas os caracteres espirituais são herança divina. Todos nós nascemos com essa herança, as virtudes do céu em nosso viver. Agora, nós usamos a virtude do céu, nós ainda temos a virtude do céu, nós trocamos a virtude do céu, nós vendemos a virtude do céu pelas coisas da carne. O importante é analisar isso. Mas a virtude do céu, nós nascemos com ela. E quando encontramos com Jesus e entramos na igreja, nós desenvolvemos essas virtudes a ponto de dizer: morra em mim tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Quando a virtude do céu é desenvolvida na vida, nós desenvolvemos a fé, desenvolvemos o amor, a misericórdia e passamos a ser parecidos ou imitadores de Cristo,
como Paulo chegou a dizer. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não pode imitar a Cristo, nem se autodenominar cristão, se deixou que a virtude do céu fosse roubada ou negociou com o mundo, com a carne, a virtude do céu. Como é que nós sabemos que alguém perdeu a virtude do céu? Crente bravo, crente agressivo, crente maledicente, crente que não respeita os direitos alheios. Tudo isso são sinais de pessoas que perderam a virtude do céu. A paciência é uma dessas virtudes, a humildade é uma dessas virtudes, e sem a virtude do céu, nós viveremos sempre e totalmente abalados. Então, é bom e é necessário nós estarmos diante do Espelho de Deus e nos olharmos: Senhor, é isso que eu fiz? É exaltação? Perdoa, Senhor, perdoa. E aprender com o ato. Nós só aprendemos na vida material com os atos. E a Bíblia diz assim, que nós devemos tirar lições dos erros dos outros. Então, não só a observação ao meu ato, como ao ato de quem me rodeia. Se no ato de alguém que me rodeia, se numa família aconteceu um desastre social, uma separação, eu tenho que observar os atos dessa família para não ocorrer com a minha. Isso chama-se sabedoria, conhecimento, estrutura. Mas quando nós olhamos o erro dos outros e dizemos: isso comigo nunca vai acontecer, eu tenho muito medo disso. Comigo não. Eu não faço isso nunca. É muita irresponsabilidade de palavras dessas afirmações. Quem afirma isso se baseia nas virtudes da terra, não nas virtudes do céu. Nós ficamos na lição passada na página 27, que diz assim: as pessoas humildes entendem que seus erros é que lhe apontam para a humildade, mas foram os nossos erros que levaram Cristo à morte de maldito. Olha aí. Eu escrevi um pensamento que diz assim: sem perdão não haveria cristão, porque pecar pecar não é fazer nenhuma ação benéfica, mas perdoar é uma grande ação, porque é muito mais fácil fazer do que desfazer. Alguém diz: não, bom, derrubar uma casa é muito mais fácil do que construir. Na vida física mas na vida espiritual não. Nós temos que desfazer aquilo que nós fizemos sem andar pelo caminho da humildade e da submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas humildes entendem que seus erros, eu errei isso, então eu não vou fazer mais, eu vou fazer diferente, para não cair mais numa situação de erro. Agora, não somente a sua ação, como a ação dos outros. Fulano de tal fez isso, olha, quebrou a cara. Quebrou a cara e tinha cara de vidro? Às vezes tem a cara de vidro. Cara de vidro. Então, quebrou a cara. Eu não vou fazer isso. Não, aí vem o inimigo. Não, isso é outra situação. Era outro momento, é outra cultura, é outra realidade. E os
calha de vidro, acredita, e parte para frente, e encontra a parede da verdade e quebra uma calha. Porque se desvencilhou, rejeitou a humildade, a consciência de que o meu valor deve ser igual ao valor do meu próximo. Quando a Bíblia diz assim, que amar o próximo a si mesmo, aí as pessoas ficam pensando, como é que pode? Isso é impossível de cumprir, porque se eu for comprar uma casa nova, eu vou ter que comprar uma para o meu próximo. Se eu for comprar uma coisa para mim, eu tenho que comprar para o meu próximo. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer totalmente diferente. A Bíblia quer que, no sentido do meu amor pelo meu próximo, é querer que ele desenvolva o que eu também desenvolvo, principalmente na vida espiritual, e depois nos alegrar com os que ele se alegram no desenvolvimento das pessoas na vida material. Mas, se não tiver humildade, se um vizinho, se um parente, se o próximo desenvolve, gera um ciúme. E até seu mal é habitado por Deus. Pode dizer, Senhor, por que isso? Esse aí que nós sabemos que é ímpio, tem uma coisa na vida, e eu que procuro viver a tua palavra, não tenho nada. Essas pessoas conversam assim com Deus e são totalmente incrédulas e sem um conhecimento das coisas celestiais. Porque o crente dizer que não tem nada, ele está dizendo que é um zero à esquerda, não é nada, não representa nada, Deus não olha para ele, Deus não ama, porque entende que seus erros é que ele aponta a humildade, mas foram os nossos erros que levaram Cristo à morte de morte. Numa compreensão muito dogmática, nós podemos ver que é difícil numa mente, mesmo em povo de Deus, admitir que eu fiz meu Senhor maldito. É muito difícil. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos sempre estar dependendo e pedindo o seu perdão em nossas vidas. Se não tivermos essa visão, então nós até nos exaltamos. Tem aí pregadores, pastores, de exaltados, e a gente vê facilmente. Quem tem uma mente de humildade, não de humilhação, mas de humildade, reconhece, sente, porque a verdade e a humildade, ela passa a fazer parte de você. É o desenvolvimento dessa virtude do céu que você veio para a terra. Deus não manda ninguém para a terra sem autodefesa espiritual. Por isso, os que se perderem vão ter unicamente culpa própria. Porque Deus nos mandou para aqui com virtudes espirituais para desenvolvermos, deixou a sua palavra, deixou os profetas, deixou a missão, deixou os pregadores. É certo que Jesus falou que um homem plantou um bom fruto na sua vinha e de noite veio o inimigo e plantou outra semente. É isso que ocorre também no meio do povo de Deus, na vinha de Deus, na vinha do Senhor. Existem maus semeadores e que semeia a palavra de Deus diferentemente, fora do conceito da humildade, do respeito, do amor, do perdão e da misericórdia. Ele se planta uma árvore ou um fruto que se especifica plenamente na receita do dinheiro. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não tem dinheiro, dá de graça, como de graça,
recebei a virtude do céu. A criança, supera ser mais perfeito, tão perfeito, a criança, que Jesus disse: quem não se tornar como uma destas, não poderá ir ao reino dos céus. Por quê? Nasce perfeitamente. Deus nos fez justo, perfeito e reto. É essa virtude do céu que nós devemos manter. Agora, quando nós amamos muito o nosso lado, o que é nosso, em detrimento do que é dos outros, nós perdemos a perfeição da justiça. Quando nós achamos que o desvio sim, Deus nos incomoda, não, Deus só quer o Espírito. Então você pode fazer o que quiser com a carne. Nós quebramos o atributo da retidão. E quando nós, a qualquer momento, ouvirmos a outra palavra, outro ensino, e aceitarmos, nós estamos fugindo da perfeição. Então quebramos, destruímos, não valorizamos o tributo, os tributos que recebemos do céu. Então vai ser o quê? O ímpio. E o ímpio é o quê? Uma folha que o vento espalha. Qual é o destino de uma folha que o vento espalha? É juntar e tocar fogo. Mas às vezes nós tocamos fogo em todas as virtudes que recebemos de Deus e que ainda queremos ser perfeitos. Ainda abraçamos a perfeição, mergulho imaginária para denegrir a ação e os outros que estão em nosso derredor. Mas o mais importante que eu seja, como Paulo diz, que para não se exaltar, o diabo me deu um espinho na cara. Para não se exaltar, ele tem, não era mais pessoa, não é Satanás. Para ele não se exaltar, Deus lhe concedeu, deu um espinho na cara. Fazer a obra de Deus, fazer milagre, transformar a vida, que é o maior tesouro, o maior milagre, convencer uma vida a buscar Jesus Cristo, e você crescer, se exaltar por isso, é falta de conhecimento de que quem faz a obra não é o homem, quem faz a obra é Deus. O homem é instrumento, e não existe maior privilégio na terra do que o ser humano ser instrumento de Deus. No curso de evangelismo, nós temos aqui em pregação, diz que o evangelho tem um tripé necessário. Sem esse tripé, não pode haver pregação. A palavra, o Espírito Santo e o homem. E a pessoa. Por quê? A palavra é o poder, a palavra é a verdade. O Espírito Santo é o inspirador dessa verdade, desse poder no homem, e ainda é o transformador dessa verdade na consciência do ouvinte. Tripé. Então você pensa, eu fico pensando, que privilégio fazer parte de uma trindade, triunidade, melhor, onde está ao lado a palavra de Deus, o Espírito Santo e você. É muito privilégio. Mas se nós esquecemos disso, a gente estava pregando o Evangelho, eu falando, aí até nos assustando, não, porque eu falei, tal, doutor, isso, aquilo, eu vou falar, isso é conclusão. Isso aí é um descrédito da real postura de um servo de Deus. Os discípulos também podiam ter essa situação, mas Jesus disse assim: quando falares,
Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Então, pregador, ontem eu passei um momento e a gente vai vivendo, e uma irmã, quando eu cheguei, ela vinha para ele disse: hoje nós vamos ouvir uma mensagem cheia de romantismo e poesia. Nunca mais viu isso. Quando foi a mensagem, foi totalmente diferente de poesia e romantismo. Quer dizer, que eu não podia me satisfazer e dizer que as pessoas querem ouvir de mim poesias e romantismo, mas sim a estrutura viva da palavra de Deus. É isso aí. Então, quando há poesias e romantismo, pode ser uma linguagem de uma pregação humana. Quando existe renúncia, submissão, abatimento, é o resultado de uma pregação bíblica vinda do Espírito Santo. Por isso, nenhum pregador deve se exaltar por ter lançado a palavra de Deus. Deve se preocupar, deve entender e ver a aceitação do povo de Deus, porque ele está ali em cima, mas está abaixo do que estão no auditório. Tem que se preocupar. A humildade do pregador é muito importante para a sua mensagem. Ele tem que entender, e olhar, observar o semblante de quem está ouvindo. Para mim, um não do povo olha, não é ver a cabeça baixa, um olhar para o outro, uma leitura da Bíblia, distração, distraindo, a mensagem se acabou. Então, resumo, direção, tema, segmento, tudo isso existe na aula de pregação. Porque uma pregação onde a gente chega ao tema e segue, nós conquistamos a mente dos ouvintes. E eles vão gradativamente, sua mente já espera a próxima apresentação. Mas quando nós não nos preocupamos com isso, não, eu vou falar a palavra de Deus. É o que alguns irmãos aí assembleanos pregou a palavra de Deus. Não, você pagou frases de efeito, é diferente de pregar. Frase de efeitos. E mesmo sem nexo, essa frase de efeito, eles gritam glória a Deus, aleluia. Vivendo frase sem efeito. Eu não quero generalizar, que é prodigioso ser assembleano, mas principalmente essas igrejas neopentecostais que surgem de uma oficina, surgem de uma garagem, surgem de uma revolta contra a igreja mãe e criam esse tipo de igreja. Mas a base do cristianismo, do crente, para dizer Senhor, eis aqui é humildade. Pastor, ontem mesmo, quando o senhor falou da mensagem, a jornada da igreja, né? É a jornada de cada um de nós. A gente tem que admitir que somos indigentes como Jesus nesse mundo. Que vamos ser rejeitados por alguns, né? Não vão dar morada, não vão dar pousada para nós, mas que vamos ser agraciados por homens que vêm do Oriente, sábios. Eles não trouxeram só um presentezinho, não. Eles trouxeram condições que o menino seria cuidado, seria tratado de forma que ele cresceria com saúde, com condições de desenvolver. E, com certeza, Jesus teve, na sua infância, na sua adolescência, todo o poder que Deus lhe deu de reconhecer que era aquela sua missão. Tanto que ele respondeu de forma dura, mas não exaltado,
tentando alcançar o coração da mãe dele, e isso é um modelo para que a gente possa melhorar a nossa jornada aqui, né? A igreja pobre, mas não esquecer que lá do Oriente o Senhor está preparando 3 homens, 3 personalidades para levar, como disse o irmão Marcelino, substância, tanto física como espirituais, para que Jesus fosse levado para o Egito. Sem ouro e aos preciosos presentes dos reis magos, ele não tinha como substanciar a ida, a fuga para o Egito. Então, igreja pequena, igreja sem teto, pobre, não se preocupe, Deus vai providenciar a subsistência dela. A mesma coisa é a nossa fé. Nós individualmente está passando por dificuldade, não se preocupe, Deus vai substanciar. Deus vai mandar condições para nós nos reerguermos. Ontem eu conversava com diversas irmãs lá e dizia assim: passei por dificuldade, mas hoje está aqui, vencedora e ainda mais com experiência do que passou, para conversar com Deus, para iluminar a ação de Deus na sua vida. Muito bem, isso Deus. Então nós somos mais do que vencedores, toda a vida dele, mais do que vencedores. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, uma coisa nós temos que saber: Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está faltando comida? Guarde. Está faltando dinheiro? Não se perturbe. Está faltando saúde? Não se desespere. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Então, mas só espera quem é humilde. Porque quem não é humilde não tem paciência. Não, eu vou resolver isso. E vai fazer coisa desastrosa para conseguir aquilo que está faltando, porque não tem esperança de receber de Deus. É exaltação. E por isso visualiza assim: foi eu que fiz, eu fiz isso. E às vezes até nós entramos nisso: não, eu fiz isso, eu fiz isso. Nós paramos isso. Mas o mais coerente será: Deus me usou para fazer isso. Isso é o mais coerente para falar. Para muitos, ele não era nossos erros. Para muitos, ele não era realmente maldito, e que a pena da crucificação era injusta. Mas o profeta Isaías testemunhou: ele foi moído por causa das nossas iniquidades. As pessoas exaltadas perdem o poder de raciocinar sobre seus erros, e sem a consciência dos nossos erros do passado, não poderemos estruturar nossa humildade no presente. Humildade é o quê? É que é difícil de a pessoa ter consciência de erro. Numa discussão entre 2 pessoas, a pessoa que for humilde vai analisar: o erro é meu, a culpa é minha, eu não devia fazer isso, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter mostrado isso. Isso é uma consciência, porque estruturar-se, expandir-se em coisas de erro, isso não deveria ser, mas é natural. Agora, ainda não está constituído a irradiação do erro. Se você, no momento de emoção, de exclusão, diz alguma coisa
coisa, você tem um momento do raciocínio, momento do raciocinar. Eu chamo ruminar as ações, porque o gado fica durante a tarde comendo aí a grama, quando é de noite se deita, bota aquela grama toda que comeu para fora e come de novo. É o ruminar. Nós devemos ter esse ruminar espiritual. Fazemos as coisas, mas à noite, a hora de dormir, a hora de conversar com Deus, a hora do balanço. Quem é humilde, quem é exaltado, não. O que fez até para elogiar a si mesmo. Mas quem é humilde para e diz: Senhor, o que foi que eu fiz? Isso. Nesse ruminar espiritual, os humildes notam que erraram. E não tem coisa mais difícil do que as pessoas admitirem o seu erro. Nós gostamos e temos o hábito infeliz de quando a pessoa diz: você fez, e você também fez aquilo. Isso não é ser humilde. A humildade é fazer com que você, que foi acusado de erro, se for humilde, vai analisar. Porque eu acredito que todo mundo tem a sua própria verdade. E não se deve, por isso eu digo, numa questão, a verdade está no meio. Se você quer ajudar duas pessoas que estão questionando, você tem que se colocar no meio. Se você tomar a verdade de um como base, não vai fazer nunca essa união. Você vai ter que chegar no meio, ouvir as verdades dos dois e mostrar que todos os dois têm verdade. Todos os dois às vezes estão buscando uma coisa certa, só que estão buscando erradamente. Então, junta. E as pessoas coerentes, quando se mostra a realidade, elas dizem assim: tem razão, eu pensava diferente. Mas a verdade é isso. É quando nós, na humildade, nós deixamos fluir ou desmoronar, derreter a nossa verdade para fazer uma fusão com a verdade do próximo. Só os humildes faz isso. Mesmo não concordando tanto, mas entende a verdade do próximo. Só uma verdade que não pode mudar é a verdade do Evangelho, verdade de Deus. Por quê? Porque essa verdade tem o poder de libertar. Jesus disse que ele seria a verdade, e a verdade vos libertará. Se o mediador estiver com essa verdade, as outras verdades pessoais irão se derreter, irão se juntar, mesmo caído no chão, com uma vela vermelha e uma vela branca. Você toca fogo nela e ela vai se derretendo, caindo uma com a outra, e fica, as cores não fica mais distinta das cores, fica cores misturadas. A verdade não é mais única de um lado, a verdade passa a ser de ambos, e uma verdade ajudando a verdade do outro. Isso aí é que é a realidade da humildade. Trazer a verdade do próximo, juntar com a minha verdade e elas crescerem junto e forte. Mas quando nós queremos somente a nossa verdade triunfar, somente o que eu penso é o que é correto, somente o que eu ensino, somente o que eu aprendi é o correto, não entender e não procurar, porque às vezes nós vemos pessoas na macumbaria e a gente fica pensando: não, macumbeiro, esse está afastado de Deus, viver uma vida dessa, como é que se escolhe uma vida dessa? Mas a gente ficou coerente e ainda pensa: a mulher tem 60 anos, nasceu no meio de terreiro de pai santo, foi na criança
transmitida a imagem de que aquilo era a sua divindade. Desenvolveu, recebeu honra, passou a ser mãe santa, e você chegar e dizer assim: está no inferno, está acabado. Não é fácil para aquela vida receber as inscrições na mente desde criança sobre aquilo, é a verdade dela, é a realidade, é o religioso dela. E nós não sabemos nos aproximar e entender sobre isso, que nós não devemos de respeitar o que é sagrado no coração dos outros. É uma verdade intrínseca e pessoal. Eu tenho que respeitar o que é sagrado no coração das outras pessoas, e com a verdade que liberta, eu vagarosamente deixar como conta-gotas as gotinhas da fé, a gotinha da misericórdia, e também as orações que eu vou ter que fazer em prol daquela aqui. Mas é difícil, por isso é muito mais fácil acusar e rejeitar e renegar do que querer trazer para junto de você uma pessoa que pensa totalmente contrário, que adora Deus totalmente estranho. A coisa mais fácil é separar. Mas se nós, como luz, nos separarmos delas, que são trevas, então qual o destino delas? A exaltação espiritual existe muito no meio dos cristãos. Exaltação especial. Tem pessoas que acham que elas são anjos, santas, em detrimento de outras. Deus fala comigo toda hora, todo dia, até ver Deus aqui está vendo. Uma crente disse: eu estou sozinho, mas eu tenho a presença de Deus, Deus fala comigo. Esta noite eu vi um velhinho com um saco nas costas, entrou na minha casa e fazia assim, Era Deus. Glória a Deus, levando um saco nas costas, devia ser farinha, e dizia para assim: quero comer, não sei o que era que ele queria comer. A velhinha que descobriu isso, dizendo que era Deus. Aí chega na igreja e para isso, glória. Exaltação. A coerência do cristão é: Deus jamais foi visto. Palavra de Jesus Cristo. O Filho unigênito, esse foi visto. Essa é a coerência do cristão. E eu posso ver Deus. Eu posso conversar com Deus. Mas fisicamente não. Nós não vemos Deus fisicamente. Agora, dentro do nosso sentimento de fé, de envolvimento, nós sentimos Deus envolvido em nós na ação do Evangelho, na ação da boa vizinhança, na ação da justiça, na ação do respeito. Nós sentimos. Então, é melhor ver ou sentir. Aí vem aquela questão: ver ou sentir? Ver pode ser por um momento, e sentir é para sempre. É muito melhor sentir. É melhor eu ver a beleza da minha mulher ou sentir aquela mulher em mim. É melhor eu ver a beleza de uma cidade ou viver aquela cidade. O viver, o sentir é muito mais importante do que o ver. Então, os humildes, a visão do humilde é diferenciada. Ela é enquadrada no respeito, na confiança das outras pessoas.
Eu sempre digo, olha, confie nas pessoas. Perdoe as pessoas. Porque você nunca vai se envergonhar se fizer isso. Agora, se você condenar, se você perseguir, vai chegar um tempo em que a verdade aparece e você estava totalmente errado. E se for um ser humano, ainda não for um estado de sal, vai sentir vergonha. É muito bom que nós tivéssemos a pretensão de resgatarmos o ser humano que nós perdemos com o tempo que se passa. Ontem eu falei também sobre a igreja, tem o seu caminho da ressurreição. Eu sempre entendo isso e me bater nisso. Nós precisamos ressuscitar as coisas que nós perdemos com o tempo, com a vivência. Nós vamos perdendo com a cultura. A cultura vai tirando aquelas coisas boas, vai matando aquele interesse, aquela vida pela igreja. Como infelizmente Deus me perdoe a conclusão e o pré-julgamento, né? Mas ontem nós vimos mais uma festividade do que uma adoração. E o que importa muito mais é a apresentação física, mais respeito às pessoas do que a Deus. Então isso é uma perda, nós perdemos e devemos ressuscitar aquele respeito que nós falamos aqui. Chegou na igreja, santuário, Deus está aqui. Mas às vezes nós ficamos pensando, como é que a pessoa admite que Deus está aqui e entra, está meio cantando, meio pregando, meio orando, não faz a menor cerimônia, não respeita nada, e senta e fala e conversa com o outro. Deus está aqui. O salmista diz, guarda o teu pé para entrar na casa do Senhor. Então, tem crente que levanta toda hora para beber água, sem sede, porque não admite que tenha sede. Qualquer coisinha que sente, vai no banheiro. Eu sofro de diabetes, tomo remédio, e nunca fui no banheiro de igreja. Durante culto não. Eu fui no batismo de Luana para trocar de roupa. Mas é uma mania, isso é a falta de noção. Deus está aqui. E quem estiver falando para mim, cantando, é em nome de Deus. Se eu não respeito o enviado dele, não respeito Deus. E Jesus diz assim, o dono da vinha, os empregados, não respeitavam o dono da vinha, quem o dono da vinha enviava para lá e matavam. Aí o dono da vinha disse, agora eu vou ver se ele tem um respeito maior. Meus enviados, eles mataram. Eu vou mandar agora meu filho. Mandou o filho e mataram o filho. Também isso é uma analogia com Cristo. Que perseguiram os profetas, mataram o profeta, os enviados de Deus perseguiram, e mandou o filho. E mataram o filho de Deus, como nós sabemos. Que foi o ato de entrega de um Deus. Deus não se mata. Deus se entrega. Jesus se entregou. Porque a vida, a morte dele, iria suscitar muitas vidas, uma multidão que ninguém poderá contar. Pastor? Sim. O senhor falando aí, eu me lembrei de uma situação recente. Hoje existe um festival
que dá premiação para o melhor pastor do ano, o melhor cantor do ano. E são premiações valiosíssimas, com aplausos, aquelas coisas de exaltação, né? Então, infelizmente, nós temos visto isso cada vez mais nos nossos dias, né? As igrejas escuras, com luzes coloridas, parecendo mais uma casa de show. Infelizmente, é a exaltação. As igrejas estão formatando a exaltação pessoal e esquecendo da humildade e da pregação real do Evangelho. Muita gente, quando nós resolvemos o nome da igreja, Assembleia Igreja Batista Original, muita gente, muitos colegas meus, até eu deixei de ir para a reunião dos pastores do Cabo, depois dessa situação. Minha irmã, a irmã você bota a Igreja Batista Original e as outras não são não, e as outras tem que responder por ela. A nossa vai ser uma Igreja Batista Original. Sendo vocês não são. Vocês que têm que analisar. Não, mas o nome, eu digo o nome, olha aí, Igreja Batista do Cabo, Igreja Batista, Igreja Evangélica Batista da Coab. Por que a Igreja Batista do Cabo não tem evangélica? Não é evangélica? Não, vamos ser sinceros. Ela é evangélica, outra sua, agora a minha é original. Vocês têm que analisar se é original ou não. Muitos daquelas pessoas que estavam naquela reunião, é bom porque a verdade pode demorar, mas ela vai fluir. Estamos chegando, pastor, olha o senhor, naquela reunião, o senhor estava certo. A igreja está precisando de cuidar, não tem mais igreja batista, não tem mais igreja assim. Não se assiste mais no culto batista, não se assiste mais. Vá lá na igreja e você assista. Então, eu não acredito que nós criamos, que Deus nos inspirou a criar a Igreja Batista Original por impulso humano. Isso nós podemos estar fazendo história. Daqui a um tempo, essa igreja, eu já disse isso, é o que eu penso que Deus quer de nós, é que nós sejamos a igreja escolhida para uma renovação espiritual, pregando a originalidade do Evangelho. Esse é o tema da nossa bandeira que está sendo preparada desde 2006, anunciando a originalidade do Evangelho. Então é isso que nós queremos. Nós não queremos mistificar fé com uma emoção. Não queremos mistificar a alegria espiritual com a alegria carnal. Queremos seguir os dedos do respaldo bíblico, a consciência de um cristão. Como é que nós terminamos essa parte? Aí entramos no outro capítulo. Os nossos pecados devem ser esquecidos, mas a nossa tendência a erros, não. Olha aí, nossos pecados, eles podem ser esquecidos, que não é fácil. Agora, quando o cristão, ele vive numa coisa aparentemente contraditória. O pecado nosso tem que ser esquecido quando nós acreditamos no perdão. É o mesmo exemplo que Cristo disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Você se converteu? Deus não vai se lembrar mais dos seus pecados. Mas eu imagino assim: nós não devemos nos lembrar do nosso pecado para a condenação.
Aí vem Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar é uma coisa, viver é outra. Nós podemos andar num caminho, numa estrada plana, e levamos uma topada. Eu já dei umas topadas na cerâmica lá do terraço, lá na entrada de casa. Avisaram os irmãos que no dia 28 louvaram com o sapato certo, ou senão olhe bem para o chão e levar essa topada. Então, a nossa vida cristã é assim, nós andamos no caminho, mas podemos encontrar alguma saliência nesse caminho e toparmos. Esse conhecimento do erro nosso, que nós não podemos esquecer do sentido de nos preparar para outra ação. Devemos esquecer totalmente em relação à nossa salvação, mas devem ser guardados na nossa mente. Quando eu vi uma coisa parecida, me lembrando, não, já fiz isso um dia e foi um erro. Quer dizer, esquecer e reconhecer, esquecer e estar atento. Nossos pecados devem ser esquecidos, mas a nossa tendência a erros, não. Aí alguém diz assim, mas eu já perdoei 3 vezes a mesma coisa. Não pode, não pode. E eu sempre digo, pode e deve. E cristãomente 99 vezes, tá certo? 79 vezes 7. Isso que significa, não tem limite. Quantas vezes me errar, peça perdão, e o crente nunca pode ser agente da condenação e sempre agente do perdão. É fácil isso? Não, mas é a prova de sanidade espiritual. Por isso o Senhor nos alerta a orar e vigiarmos. O cristão vigilante não avisa apenas os erros dos outros, porque são humildes, e a humildade traz uma luz esclarecedora que reflete os erros dos outros, para que possamos não errar também, e claridade para que erramos com eles. Erramos com eles. Vamos ver isso aqui. Para não errar. Sim, para não errarmos com ele. Obrigado. Quer dizer, essa luz da humildade, ela nos mostra a entender o erro dos outros. E também clareia nossas mentes para não errarmos com ele. E o erro do crente, eu sempre digo, o erro do meu irmão também é o meu erro. E se eu acho assim, quando o irmão está errado, eu estou sofrendo com ele. E isso que a Bíblia diz, a igreja é um corpo. Se um dedo está ferido, todo o corpo sente. Então, o sentimento, é o tentar resgatar do subjugo do erro com o nosso irmão que nós amamos. Os cristãos vigilantes não vistam apenas os erros dos outros, porque são humildes, e a humildade está falando uma humildade, traz uma luz esclarecedora que reflete os erros dos outros, para que não possamos errar também, e claridade para não errarmos com eles. Os orgulhosos são visualizantes dos erros alheios e são cegos para as suas ações errôneas. E todas as declarações que deveriam dos corações exaltados são mentiras camufladas.
porque suas palavras reais e verdadeiras são: eu amo, eu me amo, eu me adoro, eu sempre estou certo, eu não mudo, quero tudo para mim, e mais outras declarações desprovidas de sensibilidade e respeito, e ainda afirmo que são dirigidas por Deus e que Ele está no controle. Mesmo sem darem nenhuma oportunidade para o Senhor, entre em seus corações, e assim vivem em esfriamento espiritual e em uma autêntica decepção consigo mesmo e com Deus. Com Deus, porque o coração exaltado não pode falar sem sentir a presença de Deus, e consigo mesmo por causa das angústias que não podem ser vencidas por causa das acusações do íntimo pela constante autoacusações. As pessoas exaltadas, se abrirem um pouquinho os seus olhos e vigiarem um pouquinho, eles vão sentir muitas autoacusações. E Satanás usa muito isso. Quando nós estamos meditando, conversando com Deus, lendo a tal, ou nós sós com Deus, aí nós falamos disso, preparando uma coisa para falar, aí o diabo diz: você fez isso. O diabo é coisa boa. E a nossa mente: você vai falar de uma coisa que você cometeu? E o que é que tem a ver isso? Satanás. Satanás quer interromper justamente que você, ao falar, se deteriorize naquele mal que estava na sua mente. Errei, mas Deus já me perdoou e agora eu vou falar para que ninguém erre como eu errei. Mas isso é humildade. Humildade é de ver e não querer que quem você ama passe pelo que você passou. A autocondenação é uma coisa que tem esfriado os crentes da igreja. Eu fico imaginando, nós estamos, a nossa estrutura como é, nós estamos fiéis a vir o culto. Eu não perco uma escola dominical, não perco a escola dominical. Quando acontece uma coisa para mim perder a escola dominical, acontece outras coisas para que eu me acostume a perder a escola dominical. Aí você fica lá: eu perdi a escola dominical desse mês 3 vezes, só fui uma vez, aí termina domingo mais, acusando assim mesmo. Aí ele mesmo se acusa. Porque nada podemos contra a verdade, senão com a verdade, diz a Bíblia. Nós temos uma verdade interior que é muito difícil de ser vencida. O exaltado não deixa a sua verdade ser vencida. É como eu disse antes: eu me amo, eu me adoro, eu gosto de mim. É como a minha mulher olha do rapaz que quando jogava conosco, e fazia um gol e corria na rua: gostei de mim agora. Esse é o vaidoso. Gosto de mim. O que tem é meu. O que eu tenho foi fruto do meu trabalho. Eu sou o melhor que canto na igreja, eu sou o melhor que prego, eu sou o melhor que visito. Essa semana eu cometi uma falha, sim, e estava trabalhando para a igreja, a igreja fica aí dentro ali do posto predial, vamos na abertura, fomos lá levantar cadeira, tanta coisa. Aí eu parei, foi Deus. Eu fiquei assim: como é que, se eu sair da igreja agora e abandonar, onde é que eu vou
E quem é que vai me substituir? Essa foi a pergunta que veio na minha mente e eu fiquei com essa pergunta. Embora essa pergunta também pode ter sido, eu podia levar para o outro lado da exaltação de Satanás inventar. Não, você não tem ninguém, você é substituído. A função da humanidade, da tesouraria, ninguém vai fazer. Então você, para eu me sentir assim. Mas é muito bom que nós, como igreja crente, sabemos que vai aparecer, sim. Vai aparecer. Deus estava falando comigo e talvez, quando Deus lança a sua palavra, o inimigo está onde? Está ali perto, Deus de Jó. No tempo, o diabo estava ali. Quando Deus lança a sua palavra, o diabo também usa. E para contradizer, para confundir os cristãos. Não viu lá na tentação de Jesus? Está escrito já, isso já foi previsto, vai acontecer. Tu vai entrar daqui e não vai tropeçar nenhuma pedra, porque está a ordem a teus anjos para te proteger. Usou a palavra. Eu estava pensando em escrever também um estudo sobre a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra do homem e a palavra de Satanás. Mas é um texto muito conflitante, então eu não escrevi. Mas existe sim. E os homens não se sintam tão orgulhosos de falar a palavra de Deus, porque até uma mula fala. Essas coisas acontecem para que a gente observe na mínima coisa o que é a realidade. Não fique vaidoso profeta, não fique vaidoso pregador, não fique vaidoso professor de Bíblia, porque quando Deus quer, Ele faz. Até uma mula fala a palavra de Deus, ensina o correto. Então, e o correto é respeitar a hora. Nós estamos terminando esse capítulo e vamos começar na semana que vem, capítulo 4, que é negação da declaração por causa das guerras e contendas internas. Isso acontece muito e nós vamos debater esse assunto e que Deus nos esclareça e revitalize nossos corações da vontade e efetivamos a nossa declaração dizendo: eu te amo, Senhor, e vou viver, levar uma vida coerente com essa afirmação. Eu te amo. Amém. Amém.
buscar a Ti cada vez mais. Traz logo mais a noite, Senhor, e que tudo que seja feito aqui logo mais também seja para a honra e glória do Teu santo nome, que possamos sentir a Tua presença em nosso meio, que possamos originalmente, Senhor, prestar um culto de adoração a Ti. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, nós te louvamos, te adoramos, que Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Acrescentar, irmão, o Senhor também